Você já percebeu que em alguns momentos não está com fome de verdade, mas sente uma vontade quase incontrolável de comer? Principalmente doce, principalmente à noite, principalmente depois de um dia cheio de pressão e preocupações. Ou talvez até aconteça o seguinte: você está cansado, o corpo pede descanso, mas a mente continua acelerada. No dia seguinte, acorda sem energia, irritado, sem foco e pensa: estou sem disciplina, não tenho força de vontade, preciso me controlar mais. Mas talvez a pergunta mais importante seja: o que está acontecendo dentro de mim para o meu corpo reagir assim? Eu sou Adilson Rodrigues, hipnoterapeuta pós-graduado em neurociência aplicada, criador do método Harit. Hoje vamos entender como o estresse crônico pode alterar o sono, o apetite, o peso e até o humor. O estresse não é por si só um inimigo. Ele é uma resposta natural do organismo diante de um desafio. Quando o cérebro percebe perigo, ativa o sistema de alerta. O coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam mais preparados, a atenção se volta para a possível ameaça real. Em uma situação pontual, isso é muito útil. O problema começa quando esse alerta não termina, quando você acorda em alerta, trabalha em alerta e vai dormir em alerta. Hoje, o perigo nem é sempre físico. Pode ser uma cobrança, uma meta, um boleto, um conflito, o excesso de informação ou até o medo de não dar conta. O ambiente mudou, mas o cérebro ainda pode interpretar essas situações como ameaça física. Por isso, uma mensagem pode acelerar o coração, uma crítica pode travar o corpo e uma reunião pode tirar o sono. O cérebro não reage apenas ao que acontece, ele reage também ao significado que damos ao que acontece. Imagine que você envia uma mensagem a uma pessoa e essa pessoa demora para responder. Você pode pensar: ela deve estar ocupada, ou pode pensar: ela está me ignorando. O fato é o mesmo, mas a interpretação sobre o fato muda a resposta do corpo. Quando o cérebro recebe ameaça, rejeição, perda, controle, o sistema de estresse é ativado. O organismo libera substâncias como adrenalina e cortisol para preparar você para reagir, lutar, fugir ou congelar. E esse efeito aparece no corpo inteiro. Aparece no sono, no apetite, na digestão, na tensão muscular, na energia, no humor. Mente e corpo não funcionam separados. Aquilo que você pensa e interpreta pode produzir respostas físicas reais. Agora vamos falar sobre o sono. Dormir não é luxo. Durante o sono, o cérebro processa emoções, reorganiza memórias e recupera energia. Quando você dorme mal, fica mais sensível ao estresse, mais impulsivo, com mais dificuldade para tomar aquelas decisões necessárias. Por isso, depois de uma noite ruim, um problema pequeno pode parecer enorme. E surge o ciclo. O estresse prejudica o sono. A falta de sono aumenta o estresse, a pessoa passa o dia em alerta, chega à noite cansada, mas não consegue desacelerar, dorme mal, acorda exausta e reage pior aos desafios do dia seguinte. Com o tempo, o corpo começa a funcionar como se estivesse permanentemente em modo de sobrevivência. O estresse também pode alterar a relação com a comida. Quando o cortisol permanece elevado por muito tempo, pode influenciar o apetite, aumentar a busca por alimentos ricos em açúcar e gorduras. Além disso, muitas pessoas comem não apenas por fome física, mas para aliviar ansiedade, cansaço, solidão, frustração. O cérebro aprende que determinado alimento produz alívio momentâneo. E assim pode se formar aquele ciclo: tensão, vontade, comida, alívio, mais tensão, mais vontade, mais comida, mais alívio. E com a repetição, esse comportamento pode se tornar automático. Não porque a pessoa não queira mudar, mas porque o cérebro aprendeu aquele caminho como uma forma rápida de alívio. Por isso, mudar não depende apenas de força de vontade, depende de consciência, regulação e construção de novas respostas. Em algumas pessoas, o estresse pode produzir o efeito contrário, pode reduzir a fome, alterar a digestão, provocar desconforto no estômago e no intestino.
Isso acontece porque diante de uma ameaça, o corpo prioriza a sobrevivência. A energia é direcionada para a vigilância, para os músculos, respiração e reação. A digestão pode deixar de ser prioridade. O problema é que na vida moderna o corpo é ativado, mas muitas vezes não completa esse ciclo. Você não corre do e-mail, não luta com o boleto, não foge da reunião, a tensão permanece como? Permanece acumulada e com o tempo podem surgir irritação, fadiga, sono, alterações no apetite, dificuldade de concentração. Também precisamos falar sobre o estilo de vida moderno. Muitas pessoas acreditam que estão descansando quando se sentam no sofá e abrem o celular. Para o cérebro, isso pode significar mais estímulos, mais notificações, mais informações, mais comparação. Você sai de um dia cheio e entra em uma tela cheia. Além disso, o trabalho invade a noite, o fim de semana e até a cama. Por isso, não é apenas o excesso de atividade que desgasta, é a falta de recuperação, porque o corpo precisa de pausas reais. Algumas atitudes ajudam nesse processo, como respeitar o sono, reduzir estímulos à noite, movimentar o corpo, manter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada, cultivar relações seguras e aprender a perceber o que você está sentindo antes de reagir automaticamente. Pergunte-se sempre: isso é fome ou tensão? Cansaço ou tristeza? Necessidade real ou busca de alívio? Essas perguntas aumentam a consciência e ajudam a interromper respostas automáticas. E é aqui que a hipnoterapia pode contribuir, não como mágica, não como perda de controle e também não como substituição de acompanhamento médico ou psicológico quando necessário. A hipnoterapia trabalha com um estado de atenção focada para acessar percepções, emoções e padrões automáticos. A PNL pode ajudar a reorganizar significados e formas de interpretação. E o Mindfulness desenvolve presença e capacidade de observar pensamentos, sensações sem reagir imediatamente. No método Hadit, essas abordagens são integradas à neurociência para fortalecer a autorregulação e construir respostas mais saudáveis. A proposta não é prometer curas nem eliminar os problemas da vida. É ajudar a pessoa a sair do automático e ampliar a sua capacidade de escolha. Se o estresse está tirando seu sono, alterando sua fome ou fazendo você viver no limite, talvez o seu corpo não esteja contra você. Talvez ele esteja tentando proteger você, mas tenha aprendido a permanecer em alerta por tempo demais, o tempo todo. O cérebro possui neuroplasticidade, o que significa que novos caminhos podem ser construídos por meio de experiências, hábitos e aprendizados repetitivos. A mudança começa quando você compreende o que está acontecendo, regula o corpo e desenvolve novas respostas. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que vive cansado, ansioso ou em luta com o próprio corpo. E para entender melhor o método Hadit, acompanhe os próximos conteúdos. Porque transformar não é fazer mais força e contra si. É aprender a viver com mais consciência, equilíbrio, com presença e direção.